Sejam muito bem-vindos ao canal Monumentos, meu nome é Eduardo Loja. Eu sou Alexandre Loja e hoje vamos conhecer um pouco da história e dos mistérios da linha de Nazca. Linhas de tamanhos colossais com inúmeras teorias e um dos maiores mistérios existentes. Já se inscreva se for novo por aqui, nesse canal somos apaixonados por conhecer todos os detalhes dos monumentos mais fascinantes da nossa história. Lembrando que agora no final dos vídeos iremos listar algumas curiosidades exclusivas sobre o monumento que a gente está tratando. Então fica até o final para você não perder essas curiosidades. Vale sempre lembrar que não somos especialistas, mas somos apaixonados por história e acho que é legal que a gente conheça juntos um pouco das histórias desses monumentos incríveis. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos e vamos logo pro vídeo. Autores e data de criação das linhas. Linhas de Nazca são um grupo de grandes geoglifos, isto é, uma grande figura feita no chão em morros ou regiões planas, feitos no solo do deserto de Sechura, no sul do Peru. São certamente um dos maiores mistérios existentes e desde quando foram descobertos, ainda bem recente, em 1927, vem gerando grandes debates entre pesquisadores e o público em geral. Eles foram criados pela cultura Nazca entre os anos 500 a.C. e 500 d.C. por pessoas que faziam depressões ou incisões rasas no solo do deserto, removendo terra e então deixando pó de cores diferentes exposto. Segundo a BBC, as linhas são datadas, em sua maioria, do período que compreende 100 anos antes de Cristo e 300 depois de Cristo, ocupando uma área de 517 km² aproximadamente. A concentração principal de desenhos está em um retângulo de 10 por 4 km ao sul do povoado de San Miguel de la Pascana. Nesta área, os geoglifos mais notáveis são visíveis. Como surgiram as linhas de Nazca? Sua construção pode se dar pela disposição organizada de sedimentos, como pedras, cascalho ou terra, criando um relevo positivo, ou então pela retirada de sedimentos superficiais, criando um relevo negativo. Em ambos os casos, a formação da imagem se dá pelo fato de que a região trabalhada se destacará do solo natural do local, formando então o desenho. Os grandes geoglifos são melhor visualizados do alto. Por exemplo, se o vemos de uma montanha, de um balão, avião ou de um helicóptero. Alguns desses desenhos não podem ser vistos por completo do solo. A primeira dúvida a se ter sobre essas figuras é de como elas foram feitas. Pelo simples motivo de que as figuras não são vistas do solo, como eles iriam conseguir se guiar para fazer figuras tão gigantes como as de Nazca? Uma evidente especulação que surgiu logo quando foram descobertas as primeiras linhas é que essas figuras não foram feitas pelo homem e sim por seres extraterrestres. Já uma hipótese bastante aceita atualmente é a de que esses povos tinham tecnologia para fabricar balões, inspirada no fato de que um vaso foi encontrado com o desenho de um balão. De qualquer modo, ainda são necessárias evidências científicas e históricas que possam basear todos esses argumentos. Teorias sobre a finalidade das linhas de Nazca. Outro grande questionamento sobre as linhas de Nazca seria o motivo dessas figuras. Afinal, para que desenhar figuras de forma que os homens não podem vê-las do próprio solo? A pergunta é de difícil resposta, pois não entendemos as motivações daqueles povos. As enormes dimensões e localização em um dos desertos mais áridos do mundo são características extremamente fascinantes. Mas o ponto mais intrigante é, sem dúvidas, o fato de que o símbolo somente pode ser identificado se visto de cima, o que faz com que muitas pessoas se questionem se eles não serviriam como sinalização para seres extraterrestres. Porém, evidentemente, a especulação com figuras extraterrestres ainda precisa lidar com a falta de evidências na existência desses seres. Já uma hipótese com menos especulação estima que os geoglifos são figuras para devoção ou agradecimento aos deuses, isto é, por motivo religioso, ou simplesmente eram uma manifestação da cultura e da arte dos povos antigos. Antropólogos, etnólogos e arqueólogos estudaram a antiga cultura de Nazca para tentar determinar o propósito das linhas e figuras. Uma hipótese é que o povo Nazca as criou para serem vistas por divindades no céu. Paul Kozok,
e Maria Reiche propuseram um propósito relacionado à astronomia e cosmologia, como tem sido comum em monumentos de outras culturas antigas. As linhas deveriam funcionar como uma espécie de observatório para apontar para os lugares do horizonte onde o Sol e outros corpos celestes surgiram ou se puseram nos solstícios. Alberto Russell Castro, em 1977, classificou os geoglifos em 3 grupos. O primeiro seriam rastros ligados à irrigação e divisão do campo. O segundo seriam somente montes de pedras e o terceiro estava ligado a interpretações astronômicas. Usando técnicas de sensoriamento remoto de satélites e drones, Nicola Mazzini e Giuseppe Orefici investigaram geoglifos que estariam relacionados a um calendário, comprovado pela presença de centros radiais alinhados ao longo das direções do solstício de inverno e do pôr do sol do equinócio, sendo, portanto, ligado ao calendário agrícola. Um estudo recente das linhas mostra que muitas das linhas são nascidas da necessidade de aproveitar e gerenciar os recursos de água doce em um ambiente desértico e refletem o movimento geral da água de superfície descendo a encosta. Há ainda muitas teorias, como a de que os desenhos seriam, na verdade, uma grande escrita hieroglífica, ou uma espécie de mapa. No entanto, a interpretação mais aceita recentemente é de que os símbolos seriam de cunho religioso e cultural. Assim, muito provavelmente as linhas eram caminhos a serem percorridos pelas pessoas em procissões religiosas em direção a locais sagrados. Porém, mesmo com tantos esforços dos especialistas para entender o caso, ao que tudo indica, o tema permanecerá gerando grandes debates e fascinando multidões pelo mundo por um longo prazo. Dimensões das linhas. As linhas têm normalmente de 10 a 15 centímetros de profundidade. Elas foram feitas removendo a camada superior revestida de óxido de ferro, marrom avermelhado, para revelar um subsolo amarelo acinzentado. A largura das linhas varia consideravelmente. Em alguns lugares podem ser apenas de 30,5 centímetros de largura, em outros chegam a 1,8 metros de largura. Algumas das linhas formam formas que são tão grandes que são melhor vistas do ar ou de montanhas. As formas são geralmente feitas de uma linha contínua. A área que abrange as linhas é de cerca de 450 km², e as maiores figuras podem abranger quase 370 metros. Se você está gostando do conteúdo, por favor deixe seu like e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio é muito importante para continuarmos motivados e trazendo mais conteúdo para vocês. Novos geoglifos encontrados. O curioso é que até hoje ainda são encontrados muitos geoglifos perdidos. A descoberta de 2 novas pequenas figuras foi anunciada no início de 2011 por uma equipe japonesa da Universidade de Yamagata. Uma delas se assemelha a uma cabeça humana e é datada do período inicial da cultura Nazca, ou anterior. A outra, sem data, é um animal. A equipe realiza trabalho de campo lá desde 2006. Em 2012, encontrou aproximadamente 100 novos geoglifos. Além disso, a descoberta de 143 novos geoglifos na área circundante foi anunciada em 2019 pela própria Universidade de Yamagata. Linhas formando um gato foram descobertas em uma colina em 2020. A figura está em uma encosta íngreme sujeita à erosão, explicando por que ela não havia sido descoberta anteriormente até que os arqueólogos revelaram cuidadosamente a imagem. Curiosidades sobre as linhas de Nazca. No Brasil, os geoglifos podem ser encontrados no estado do Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Os mais recentes encontrados foram os na floresta amazônica, no estado do Acre, Brasil, o que traz novas indagações sobre as civilizações que podem ter habitado a área no passado. Além dos geoglifos de Nazca, já foram registrados geoglifos antigos na Austrália, Bolívia, Chile, Estados Unidos e também no Reino Unido. Atualmente, o homem também cria geoglifo. Exemplos modernos, conhecidos como Land Arts ou artes de terra, são as Palm Islands, ilhas artificiais sobre a forma de palmeira quando vistas de cima em Dubai, ou então o Folkestone White Horse, geoglifos da forma de cavalo branco erguido em 2003 em Folkestone, no Reino Unido. Empresas como a Coca-Cola e a Firefox já desenharam seus símbolos sob a forma de geoglifos para fins de marketing. O da Coca-Cola se encontra em um deserto no Chile e o da Firefox nos Estados Unidos. Em dezembro de 2014, surgiu uma polêmica envolvendo a atividade do Greenpeace no local, quando ativistas colocaram um banner dentro das linhas de um dos geoglifos,
danificando o local. O Greenpeace emitiu um pedido de desculpas após o incidente, embora um dos ativistas tenha sido condenado e multado por sua participação em causar danos. A cultura Paracas é considerada por alguns historiadores o possível precursor que influenciou o desenvolvimento das linhas de Nazca. Devido ao seu isolamento e ao clima seco, sem vento e estável do Planalto, as linhas de Nazca foram preservadas naturalmente. Os pássaros são os animais mais frequentemente descritos nos geoglifos. A equipe acredita que algumas das imagens se assemelham a pássaros exóticos encontrados em habitats não desérticos. Devido ao imenso valor para a história, as linhas de Nazca foram reconhecidas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1994. Porém, ainda hoje o fenômeno se apresenta como um grande enigma, repleto de questionamentos a serem desvendados. E aí, o que você achou da história das linhas de Nazca? Queria agradecer demais para você que assistiu até aqui. Mais uma vez eu peço que deixe o like e se inscreva se for novo aqui no canal. Deixe aqui nos comentários sua opinião e nos diga que monumento você deseja conhecer por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.